Meu pai falou outro dia, eu estou morando com ele, e meu pai falou pro meu irmão, pá, o Luiz se embarca que nem um peixe fora d'água, eles falam olhando para mim, né? Então, eu não sei como é que vai ser, não tem nenhum projeto montado, mas eu quero um dia ainda ver um pouco do Pacífico de novo. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas muito inspiradoras. O episódio de hoje é a parte final da série com o velejador Luiz Manuel Pinho. Nos 2 primeiros programas, ele recordou as suas viagens pelo Pacífico, Brasil e também as experiências com a ONG Sea Shepherd. Se por acaso você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que faça isso antes de conferir o bate-papo que começa a seguir. E para isso é muito fácil, basta você acessar os links que estão disponíveis na descrição deste episódio ou então no Maré Sonora, diretamente no menu do podcast. Você agora está prestes a lançar o seu... É o primeiro livro? É. Seu? Uhum. Fala um pouquinho desse projeto, nesse terceiro bloco. O foco dessa parte do bate-papo é um projeto super recente e atual dele, que é o livro. Conta um pouco desse livro, do material que está para ser lançado. Então, assim, a parte do livro, acho que até você já deve ter ouvido, porque você já fez coisas bastante fora do comum, que é comum você entrar num grupo de pessoas e quando você conta um pouquinho das coisas que você fez, não, você tem que escrever um livro. E eu ouvi isso durante muitos anos, inclusive da minha prima que está aqui. Mas eu sempre achava, né, que estava muito ocupado vivendo para escrever sobre a vida. Tava muita coisa para fazer, muito projeto, muita coisa. E nunca parei e nunca fiz um diário. Então, nesse livro, tudo que está ali saiu da memória. Tudo, os lugares, o nome das pessoas, não tem nada escrito em diário. E o projeto do livro é uma memória desse aspecto da minha vida. Não pega toda... por exemplo, esse livro nem fala das viagens que eu fiz com o segundo barco, ou construção, projeto. Ele não engloba tudo que a gente conversou aqui. Né? Ele é mais focado na primeira. É mais focado na primeira e fala um pouco do Sea Shepherd também, né? das coisas do Sea Shepherd. Então, bom, claro que eu vou dar um spoiler, né? Fala o título dele primeiro, então. Coração Nômade, né? E tem um subtítulo Entre Icebergs e Corais, que é exatamente entre esses 2 extremos que eu andei. Nômade, porque era o nome dos meus barcos, era Green Nomad, os 2, né? E é como eu me sinto, né? Desde 1997 eu não fico mais de 3 anos no mesmo lugar. Estou sempre mudando. E coração, óbvio, né? Coração mexe com tudo. E um evento que aconteceu comigo, né? Eu tive um problema de saúde e que aí eu resolvi que, bom, eu achava que tinha muito tempo para escrever e de repente quase não deu. Então eu resolvi, bom, esse pode ser aí a hora de escrever esse livro agora, porque eu estou deixando para depois, e depois, né, é sempre uma aposta. Uma aposta no futuro. O futuro é uma aposta, né? E então eu resolvi que tinha que ser agora. Bom, só para fazer uma correção, para atualizar um pouquinho, esse episódio foi gravado em Lisboa, em Portugal, há mais ou menos um mês. E nesse meio tempo o Luiz decidiu mudar o nome do livro, que ele acabou de comentar. Então, o novo nome do livro é Todos os Mares do Mundo, Entre Icebergs e Corais. E aí você começou, faz quanto tempo? Conta um pouco desse processo. Eu escrevi bastante rápido, na verdade, porque eu já vinha escrevendo, tendo ideias com textos, guardava uma coisinha, resolvia escrever um trechinho, uma coisa. Eu tinha vontade de escrever. Só que quando eu resolvi... eu tenho um amigo, que é o Luiz Piazet, que também é autor, que também viajou, andou pela Austrália, tudo, e fez até uma coisa muito curiosa. Ele estava na Austrália construindo um barco do nosso escritório, para ir para o Brasil, nos mesmos anos que eu estava no Brasil construindo um barco para ir para a Austrália. O contrário. O contrário, né? Então, e ele é escritor, ele já é jornalista, tem livro de poesia, tudo, então é um cara bem mais literário do que eu. Então, mas quando eu resolvi fazer, eu cheguei em casa e eu acho que saiu numa rapidez que ele se espantou.
E saiu muito mais. O livro eu acho que vai sair com 380 páginas. Eu escrevi 460, assim, pum. Vomitei o livro rapidinho. Assim, eu podia ter tentado fazer uma coisa mais literária, não sei o quê, mas acho que foi quase que. Eu não acredito em nada de psicografado, mas assim, ele saiu, o livro estava escrito. Só precisava que eu botasse não é no papel hoje em dia, né? E com uma rapidez enorme. Então, foi um livro que eu praticamente não tinha que pensar. Ia saindo ali do jeito que estava. Então, e né, contando essas... Principalmente das viagens, né? Então, ele saiu numa rapidez que até eu me espantei. E, Luiz, ele foi editado aqui em Portugal para ser lançado no Brasil? Como é que é essa questão? Então, eu fiz eu tenho um editor que é o Luiz Piazet, que ele está fazendo uma revisão, edição, e ele fez uma forçada para cortar um pouco, né? Porque ele falou, poxa, tem coisa demais. Então, ele deu uma diminuída. Isso vai ser pela Amazon, porque é um self-publishing da Amazon, né? Hoje em dia parece que é o caminho, porque a gente não precisa imprimir uma quantidade enorme de livros, né? Isso aí é impresso na medida que é comprado pelas pessoas. Então, permite a gente que não tenha como fazer um aporte aí grande de dinheiro para imprimir em gráfico e tudo. Então, vai estar disponível na Amazon, né? E tanto em Kindle, né? Vai ter livro impresso, isso vai fazer questão, é um livro impresso, e também uma versão digital, isso já com algumas imagens. Mas aí tem uma coisa que eu nem tinha falado ainda, tem um segundo livro também, que é um livro de imagens, livro de fotos. Porque esse não tem imagem? O livro impresso, está até com ele na mão aqui, ele não tem imagens, é um livro só de história, são 380 páginas só de letra. Então é denso ele, mas não tem imagens nele. Na versão digital tem imagens. Só que aí eu fiz uma seleção, eu tinha mais de 8 mil fotos, né, ao longo desse tempo todo. E agora já estou eu com um amigo, que vou ter um amigo, um editor, fotógrafo, que é um grande artista, Sérgio Rigini, ele está me ajudando nesse projeto. Então a gente já chegou a 180 ontem, de 7 mil e tantas. Nossa, né? Imagina. Então, agora o projeto é fazer um livro bonito, mais de arte do que de história, na verdade, apesar que vai ter de comentário. Então, são dois livros. Um é uma viagem visual, outro é uma viagem só de experiências mesmo. Quando cada um vai ser lançado, Luiz? Tem alguma ideia de planejamento nesse sentido? Sim, a gente está querendo o livro impresso de história, né, de memórias, início de novembro. Agora. A gente espera que início de novembro já esteja disponível. Né? Tanto estou aqui com uma cópia de revisão na sua frente. E a versão para o Kindle, e-book, acho que a gente agora, no meio do mês, mais uns 10 dias, já vai estar disponível. Então, quando essa nossa conversa for ao ar, já vai estar disponível. A gente coloca, então, um link para o pessoal poder ter acesso. E o outro não sei ainda, né? Porque mal começou, a gente está cuidando só das imagens agora, e depois é que vai montar o projeto do livro. Muito legal. Você comentou que a sua ideia é voltar para o Pacífico. Como é que está nesse sentido, nessa meta aí? Tem vontade ainda? Isso aí tá latente em você? Você meio que deixou de lado? Quais são os seus planos daqui para frente? Está aqui em Portugal agora e você pretende voltar para o Pacífico? Conta um pouco da sua proposta futura. Difícil a gente dizer, né? Mas eu tenho vontade de voltar lá um dia. Eu não sei como que vai ser. Eu agora estou sem barco, mas pretendo voltar a ter barco. Eu tive um outro barco depois desses todos aí. Um terceiro? Na verdade é um quinto, porque eu já andei fazendo umas coisas assim. Entre o primeiro Green Nomad e o segundo, eu comprei um barco na Tailândia. E fiquei lá 2 meses. Eu tive uma recaída. Eu vendi o barco na Austrália para vir para o Brasil, ficar com a minha mãe, mas deu uma recaída quando eu passei numa marina em Los Angeles e vi um modelo de barco lá que eu tinha cuidado do barco na Austrália. Falei, esse barco é legal, não sei o quê.
Entrei em contato com o cara. O barco tá para vender na Tailândia. Eu fui Veleiro falar. também. Veleiro, 32 pés de fibra. Fui lá para Tailândia, comprei o barco. Até aí caiu a ficha, não era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que ir lá para o Brasil ficar com a minha mãe. Então eu vendi de novo. Pequeno desvio, né? Pequeno desvio. Fiquei 2 meses ou 3 ali pela Tailândia e Malásia, achei ótimo. Mas aí vendi, voltei, fui para o Brasil, aí fiz o segundo, que ficou comigo até 2016, quando eu me divorciei, vendi. E daí eu fiquei sem barco, fui para os Estados Unidos, que o meu sobrinho tinha pego um pouco a febre e estava reformando um veleiro de 28 pés. E deram para ele um 32 para ele reformar. Então sobrou de 28. Eu fui para os Estados Unidos, assim que eu vendi o outro, e já comecei a trabalhar nesse 28. Mas aí começou um monte de problema com visto, vai e volta, né? Porque nos Estados Unidos você só pode ficar 3 meses ou 6, se você pegou visto. Acabou que no meio disso eu já não aguentava não ter barco. Vim aqui para Portugal, porque eu vinha renovar meu período de estado nos Estados Unidos aqui em Portugal. Meu pai mora aqui, estava na casa dele. Aí comecei a olhar uns anúncios na Suécia. Um amigo meu tinha comprado um barco, um Albert Haas 31 antigo, de 1975, 76. Pá, que legal esse barco, hein? Eu comecei a olhar anúncio, eu achei um barato, que estava menos que um carro. Pum, comprei o barco na Suécia. Fui para a Suécia. E não voltei mais para os Estados Unidos. E aí nesse aqui eu vivi até há pouco tempo, até janeiro de 2020. Vendi, que eu queria um pouco maior. Esse era de que tamanho? Esse era 31, mas o 31 de 1976, que é bem estreito, bem pequeno. Mas eu vim nele na Suécia até Portugal. Passei um inverno na Holanda, ou seja, minha experiência de gelo e coisa não é só dos navios da Antártica, não. Passei um inverno na água na Holanda, que tinha gelo dentro do barco. Nossa. Então, mas era um barco muito bom, eu gostava muito do barco. E vim com ele até Portugal e vendia, né, no início da pandemia, ia comprar outro. Aí começou a pandemia, não pude mais comprar, porque não dava para ir ver. Agora está começando a ficar mais possível. Então estou com ideia de comprar outro barco, sim. Não sei como vai ser a vida daqui para frente, tem outros projetos também na cabeça aqui, tem outras complicações, mas eu pretendo voltar a ter um barco, nem que não seja no mesmo nível que tinha antes. Porque eu acho que meu pai falou outro dia, eu estou morando com ele, e meu pai falou pro meu irmão, o Luiz sem barco é que nem um peixe fora d'água, eles falam olhando para mim, né? Então, eu não sei como é que vai ser, não tem nenhum projeto montado, mas eu quero um dia ainda ver um pouco do Pacífico de novo. A gente não comentou no começo da nossa conversa sobre o seu trabalho como consultor, né? Inclusive o Rodrigo, que sugeriu que a gente conversasse, conheceu você por conta de um trabalho seu para ajudá-lo a comprar um barco. Você faz isso, então, né? Você trabalha dando consultoria, dando sugestões, encontrando a pessoa, juntando a pessoa ao barco que seria mais adequado a ele ou ela, né, Luiz? Sim, entre várias outras coisas, né, ligadas à área, além dos projetos, né, que a gente dá assessoria para quem está construindo também, tem essa parte, porque eu vejo que muita gente tem esse sonho de navegar, mas não conhece os barcos, né? Às vezes vai gastar demais num barco que não precisava para o que quer fazer, ou às vezes vai gastar numa coisa que não é adequada para o projeto que quer fazer. Então eu faço isso. Com o Rodrigo foi um bom casamento aí, que ele estava procurando um barco. Eu tinha visto esse barco até antes de entrar em contato com ele. E depois também a parte de otimização, né? Quando a pessoa já tem o barco, mas quer que sistemas eu devo ter para fazer tal tipo de navegação? Porque o mesmo barco pode ser completamente diferente de uma pessoa para outra, depende do que ela quer fazer, quanto tempo, né, quer ficar a bordo, tipo de navegação, área de navegação. Um casamento da pessoa com o barco. Eu acho que ajuda alguém com experiência que já sabe, ou que a pessoa não precisa disso, ou que precisa. Normalmente a mais não precisa. Eu digo, não, isso você não precisa. Porque se você colocar, você tem que saber depois fazer a manutenção, né? Se deixar um barco super equipado, de repente precisar sistematizar alguma coisa, você vai estar em problema se não souber cuidar daquilo também, né?
E outra coisa que também, né, é essa parte de navegação com responsabilidade, né? E uma coisa que eu gosto muito de navegação em si. A parte seja de sextante, seja de carta, botar um ponto numa carta. Acho que tem que ter uns níveis mínimos de quadradice. Tem que ser um pouquinho quadrado nesse negócio. Não dá para pegar só um celular ou um tablet, que são umas maravilhas para fazer a navegação, eu concordo, mas não pode ser só ele. Tem que ter um backup. Tem que montar um sistema, não digo sistema em equipamentos, mas um método que faça isso ser seguro. Então é uma outra parte que eu atuo também, né? Sair com a pessoa, mostrar como planejar uma navegação e tudo assim. Luiz, qual que é a sua mensagem para os nossos ouvintes, depois de tanta história interessante, depois de tanta experiência, no mínimo única, né, e muito especial que você já tem, que você já teve a oportunidade de vivenciar, o que você diz para a galera que estiver ouvindo e que estiver pensando, compra ou não compra o barco? Qual que é a mensagem final que você gostaria de passar para os nossos ouvintes do Maré Sonora? Não esperar. Não esperar. Eu comecei com 23 anos já a reformar o primeiro barco. Cada um tem seus problemas, suas dificuldades, mas assim, se houver assim, a mínima chance, não espere, porque eu lá abandonei lá um monte de prospectos de carreira e tudo novinho, e eu estava inseguro. Todo mundo fica. Você deixa ali, tem salário, não sei, e vai. E, bom, agora eu já estou com 54, sempre fiz a mesma coisa, sempre. Quando eu comecei a ficar bem conhecido lá na Marina, que eu estava na Austrália fazendo serviço nos veleiros, eu fui embora de novo. Então, eu acho que a vida sempre vai cuidar de você. Não esperar, você tem vontade de fazer mesmo. E outra coisa que muita gente me pergunta, quanto você gasta, quanto você gasta? Gasta quanto tem. Eu descobri que gasta quanto tem. Eu gastava $450 por mês, o meu amigo no mesmo lugar gastava 2.500, outros não gastavam nem 400, às vezes você passa meses, né? Tem muito lugar que tem o ZDD, Zero Dollar Day, né? Aquele lugar que não tem nem onde gastar nada, entendeu? Então você faz um bom estoque, tudo, de coisas. A mensagem final é, se você está com vontade de ir, vá, não espere, porque futuro é muito incerto, assim, não é garantido não que vai ter algum futuro. Muito legal, Luiz, muito bacana conhecê-lo pessoalmente nesse lugar tão especial que é a Galeria Art Loft Lisbon. Muito obrigada pelo seu tempo, por aceitar participar aqui no Maré Sonora e que venham experiências ainda mais inspiradoras e sucesso com a publicação, com o próximo livro também. Parabéns pela sua trajetória, Luiz. Um prazer conhecê-lo. Prazer, foi meu. E assim a gente encerra a série com o Luiz Manuel Pinho. Obrigada por ouvir mais um episódio por aqui no Maré Sonora. Se você gostou e quer nos ajudar, é super fácil. Basta doar o valor que puder para nossa chave Pix, que é a seguinte: podcastmaresonora@gmail.com. Isso vai ser super importante para nos ajudar com os gastos de toda a produção do podcast e também agora com as despesas de logística, já que alguns programas serão gravados de forma presencial. O Maré Sonora tem o apoio do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil através do perfil no Instagram, @Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com uma nova série por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!